from his chamber goeth he, that oil of purity, that joy to full substance will rejoicing now his cause to Graça e paz. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou melhorando. Depois do sopapo de domingo, estou melhorando. Daniel capítulo 2. Gostaria que os irmãos estivessem orando. Essa semana nós vamos para Chile. Teremos um encontro lá no Chile com os pastores. A gente vai chegar lá na quinta, sexta, sábado. Segunda-feira nós estamos de volta. Então, eu gostaria que, se você lembrar, faça como os amigos de Daniel. Vamos lá, ler os capítulos todinho, 49 versículos, um por um. Nós vamos gastar um tempo lendo a Bíblia, repetindo, revendo. O texto bíblico, ele tem muita riqueza para nos ensinar. Na próxima vez, quando eu chegar, quer dizer, na próxima semana, eu vou fazer uma cirurgia do olho para ver se eu enxergo melhor. Eu não estou enxergando quase ninguém desse lado aqui, é só desse. Então, eu vejo só uma massa de gente. Então, depois eu vou melhorar para poder enxergar. Fazer a cirurgia para poder ver o povo direito. Vamos lá. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e lhe apresentaram diante do rei. Vamos parar um pouquinho só para lembrar. São duas cidades, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. Onde é que está acontecendo isso aqui? Na Babilônia. Na cidade dos homens. Está acontecendo na Babilônia.
O que tem na Babilônia para dar resposta para as pessoas? Ó, tem magos, encantadores, feiticeiros, caldeus e a turma que mexe nas urnas. É a turma que é quem faz isso aí. É essa turma que faz essas coisas assim. Vamos lá. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Para. Por que aparece aqui em caldeu? Respondeu o rei e disse aos caldeus. Em aramaico. Volta lá. Aramaico. Volta lá no 4, por favor. O que falou em aramaico? Por que não foi em hebraico? Falei domingo passado. Aqui o texto de Daniel sai do hebraico para o aramaico. Qual é a diferença do hebraico para o aramaico? O que isso tem importância para nós aqui hoje? No século 21. A língua hebraica é a língua da revelação de Deus ao seu povo, no Velho Testamento. A língua aramaica é uma mistura. Lembre-se que é Babilônia. Babilônia a base do logaritmo é 6. Quando sai da base 10 para a base 6, nós entramos num conflito em que sai de Deus para o homem, do governo de Deus para o governo do homem. O governo do homem, você tem uma linguagem própria, que hoje nós temos a linguagem do computador, que é toda ela feita nesta base. É uma linguagem aramaica. Na matemática, isso tem um outro significado. Mas este aqui, a partir desse capítulo, desse versículo aqui, até o final do capítulo 7 de Daniel, é tudo em aramaico. Depois do capítulo 8, quando Deus vai falar ao seu povo, ele volta a falar na língua aramaica, hebraica, usando Daniel como instrumento. Isso é importante a gente entender, que Deus fala aos seus com a sua linguagem. A linguagem de Deus aos filhos de Deus é compreensível aos filhos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Agora, quando ele fala às nações, ele fala na linguagem das nações. Isso é importante que nós entendamos. E ele agora vai falar às nações por um sonho que um rei pagão teve. Por isso que aqui muda de linguagem, de forma de dizer as coisas. Ok, só para a gente lembrar isso, porque é importante que a gente saiba que Deus fala com os seus filhos com um sotaque próprio e com uma linguagem própria. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. A cidade do homem ela é dividida em castigos e prêmios. A cidade do homem é, se você falha, você é castigado. Se você tem sucesso, você é premiado. Na cidade de Deus, o castigo cai sobre o cordeiro. Na cidade de Deus, Jesus assume o castigo que nos traz a paz. Na cidade de Deus, o Cordeiro de Deus assume a pecaminosidade dos pecadores, morre a morte dos pecadores, ressuscita e dá a vida do céu para os que estão peregrinando sobre a terra. Essa é uma diferença que nós precisamos entender.
E na cidade do homem, você é premiado quando você tem sucesso. E você é punido quando você tem fracasso. Na cidade de Deus, Jesus diz: vem para mim, todo o castigo caia sobre mim. E toda a virtude e a bondade de Deus caia sobre você, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso faz a diferença da mentalidade para se entender o que é cidade de Deus, o que é cidade do homem. O que é a mentalidade política da terra e qual é a mentalidade política ou econômica do céu. São duas mentalidades que vão correr por este livro e a grande guerra que existe entre os reis que conspiram contra o Messias. E no final, como diz o Salmo 2, o que está sentado no céu ri-se da conspiração destes homens. Ok? Então vamos para frente. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Veja que o rei Nabucodonosor está realmente insistindo para uma coisa. Vocês têm que me dizer o que foi que eu sonhei. Quem é que sabe o que os outros sonhou? Quem é que sabe a cabeça do outro? Tem. Os homens não sabem. Os magos não sabem. Os feiticeiros não sabem. Até eles podem ter um conhecimento telepático de saber algumas coisas, mas não sabe o profundo e o escondido que ele vai dizer. Só Deus sabe. Aí nós sabemos que entre as informações parapsicológicas e a revelação do profundo e o escondido, só Deus sabe revelar. É bom que a gente saiba disso, porque tem muita coisa que tem muito cristão que anda atrás de profetas que profetizem o futuro para eles na base de profetadas e não na base de profecias do Senhor. Essas são utilizações dos poderes dos caldeus, que são poderes paranormais. Tem muitas informações, mas eles erram demais. E quando acertam, tem o objetivo de furtar o coração dos filhos de Deus, para seguir outros deuses, outro sistema. Isso está escrito no capítulo 13 de Deuteronômio, que você pode conferir em casa, consultando os profetas que falam profecias que se cumprem para tirar o coração do povo de Deus, do próprio Deus, e trazer para os sistemas deste mundo. Continuamos. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. O que eles estão dizendo é que o rei era tirano, que o rei era muito drástico, que o rei estava querendo exigir coisa que ninguém tinha exigido antes dele, e que esse rei era um draconiano, que ele era um monstro, e que não existia ninguém na terra que pudesse fazer isso. E é verdade. Do ponto de vista humano, ninguém podia fazer isso. Mas quem foi que disse que Deus vai fazer do ponto de vista humano? Nós estudamos hoje com o grupo de casais que Deus não deu filho a Abraão e a Sara enquanto eles não chegassem no fim deles mesmos. Porque Deus não faz com a nossa potência, Ele faz com o seu poder. Enquanto nós podemos, Deus não faz. Quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, Deus diz assim: agora eu vou fazer. Sabe por quê? Porque Ele tem uma glória. E sabe o que Ele faz com a sua glória? Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus faz, é Ele que faz. Eu já fiz uma vez essa ilustração. Esse piano aqui é muito pesado para mim. Eu estou sozinho aqui, eu quero tirar esse piano daqui.
E aí eu digo, Deus, o senhor faz o favor, o senhor me ajuda a tirar esse piano daqui? E Deus diz assim para mim, tira a mão do piano, cara. Eu vou tirar o piano para você. Pode sair daí. Eu vou tirar o piano para você. Não, Senhor, eu não vou fazer força nenhuma, eu só vou ficar com a mão aqui. Ele diz, não, enquanto você estiver com a mão aí, eu não tiro o piano daí. E eu digo para ele, por que o senhor não tira o piano? Eu digo, porque se eu tirar o piano e puser o piano lá, você vai dizer assim, o senhor me ajudou, hein, Senhor? Fui eu que fiz, e o senhor foi que, eu botei o piano lá com a tua ajuda. Foi isso que Eva disse. Quando Eva ficou grávida de Caim, ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Deus me ajudou. E aí Deus diz assim, tira a mão. Aí eu tiro, eu fico aí. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Você diz que entregou a Deus e fica com a mão em cima. E Deus não diz, não resolva esse negócio enquanto você não sair. E você fica. Aí você vai dormir. Você diz assim, não, Deus não vai dormir. Você vai dormir, quando você acorda, Ele tirou, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você foi dormir, você tirou a mão do piano, e Ele foi, tirou e botou o piano lá. Deixa eu entender essa linguagem assim, mais fácil. Quando você sai de cena, Deus age. Quando você fica em cena, Ele não age. Por que Ele não age? Porque se Ele agir, você vai achar que foi você que fez. Foi minha oração que fez, não foi sua oração, foi o Deus da sua oração que lhe fez orar para a coisa acontecer. Criatura, creia nisso. Não é a oração que move Deus, é Deus que move a nossa oração. É Deus que é soberano. É Deus que é o Todo-Poderoso, que me faz até eu que não sei orar, orar. Tudo é dele, por ele e para ele. Dá para entender isso ou não? Igreja do Senhor Jesus Cristo, para de ficar naquele sistema velho, antigo, que você tem que corresponder para Deus poder realizar. Não é isto, é você se prostrar diante do Senhor e depender dEle. Toca para frente. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha aí a conversa. Para eles não moram mesmo, até na hora que nós lemos assim, eu disse assim, aqui é a história da minha casa, minha vida. E foi bom, eu disse aquilo sem nenhum sentido, foi tão assim espontâneo, mas tinha uma irmã aqui que disse, a primeira vez que eu ouvi essa história, encaixou. Eu nunca imaginei que eu era o barraco onde Deus morava. Ela hoje está aqui também. Nós somos o barraco de Deus. Deus habita em 2 lugares apenas, num alto e sublime trono e num coração quebrantado e contrito. Esse coração quebrantado e contrito é um barraco. Ele mora no palácio celestial e naquele pedaço de chão chamado Eric. É um pedaço de chão, um pedaço de barro. Pronto. Mais do que isso, não. É isso que ele quer fazer. Ele não mora entre os homens, mora assim. Ele disse, eu vim aqui para fazer morada no meio do povo. E eu e meu pai viremos e traremos ainda o Espírito Santo, a Trindade. O que você é? Está todo de preto hoje por quê? Estou de luto. Mas você está de preto, só de luto por fora. Por dentro eu estou alegre, porque eu sou morada do Altíssimo. Eu sou morada da Trindade Divina. Ele resolveu fazer isso comigo. Por que ele fez isso com você? Não sei, eu só sei que ele me ama. Ele disse, foi com amor eterno que eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. E eu quero fazer morada dentro de você. Você vai me levar para onde você for. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E até aqui, era a conversa de rei com os magos e com os feiticeiros, e os magos eram os porta-vozes, eles eram os chefes dos sindicatos, então eles estavam discutindo com o rei, e o rei batendo de forte, e o rei diz, agora o negócio vai acontecer. Aí chega no verso 13.
Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vocês lembram que Daniel e os seus companheiros foram trazidos da cidade de Jerusalém, foram trazidos mais ou menos aí com seus 15 anos, eles estavam agora mais ou menos com os seus 18 anos, com maioridade, depois de ter feito 3 anos de escola, da escola superior da realeza, e eles estavam versados em todos os conhecimentos, eles eram considerados sábios, conselheiros do rei, e agora ele manda chamar, vocês vão para a foice, vocês vão para a guilhotina. Chegou a hora de Luís XV e Maria Antonieta serem guilhotinados. Vocês vão ser mortos porque o rei mandou matar vocês. Tá bom? Aí... Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Arioque é aquele mesmo eunuco, o chefe dos eunucos, que eunucou os jovens que vieram de fora, e ele pegava, foi ele quem chamou Daniel para fazer o curso, e foi ele quem também teve a sensibilidade dada por Deus, Daniel e os seus amigos acharem misericórdia. Então ele agora tem uma ordem para matar, e Daniel vai falar duas palavras importantes, falou avisada e prudentemente. Não seja precipitado, saiba falar com as pessoas. Ele estava numa posição de perigo, ele estava condenado à morte, tinha pena de morte sobre a cabeça dele, mas ele vai e fala, para que tinha saído para matar os... Vamos agora ver o verso 15. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. É bom quando você sabe de uma coisa, como é que a coisa está, procurar saber o que aconteceu. O que está acontecendo? E aí, veja o verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Esse aqui é um ponto muito importante, porque Daniel, ele estava confiando no Senhor, e ele pede ao rei uma audiência, e diz para ele, olha, eu me designe um tempo, eu preciso de um tempo. Os outros também estavam pedindo tempo, mas era para enrolar, e ele disse, eu darei a interpretação. Ele revelaria ao rei a interpretação. Isso é muita ousadia, porque não existe ninguém na terra que pudesse fazer isso. Os próprios magos disseram isso. Ok? Vamos para frente. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Agora aqui, depois nós vamos voltar para cá, para esse texto, eu vou ter um tempinho para a gente falar da oração da Babilônia. A oração dos filhos de Deus na Babilônia. Esse é o assunto mais específico para hoje, mas nós vamos passar até o fim. Quando você sabe que tem uma crise, o que você deve fazer diante dessa crise? Pegar os companheiros de caminhada, os peregrinos rumo à cidade celestial, e chamá-los para a intimidade da comunhão. Ele chegou e pediu uma reunião com os 3 companheiros para que esta palavra, meus irmãos, em Jesus Cristo e ouvintes do Evangelho, é a palavra forte deste texto: misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus
impede aquilo que nós merecíamos receber acontecer. Enquanto que graça é o oposto disso. É Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é Deus impedir e não nos dar, deixar que a coisa não aconteça o que eu merecia. Eu merecia ser morto. Eu merecia o inferno. Eu merecia o castigo eterno. A misericórdia vai para a cruz e assume o pecado do pecador. É a misericórdia. E a graça vem e me dá a vida eterna. São dois pontos que nós precisamos ter o cuidado de entender. Misericórdia é um braço, a graça é outro. Você rema com a misericórdia e rema com a graça, o barco vai certo. Se você ficar só remando com a misericórdia, ele fica rodando. Se você rema só do lado da graça, ele fica rodando. Quando você rema com os dois, misericórdia e graça. Graça é misericórdia. Misericórdia e graça. Graça é misericórdia. Misericórdia e graça. Graça é misericórdia. Você singra rio acima. Você vai embora contra a correnteza do sistema desse mundo. E você vai chegando no propósito que Deus quer. E ele começa pedindo por misericórdia ao Deus do céu, que esse é o nome que você vai encontrar no livro de Daniel algumas vezes, o Deus do céu. Existe o Deus deste mundo, que é o contrário ao Deus do céu. A cidade do céu tem o Deus do céu. A cidade deste mundo tem o Deus deste mundo. Deus deste mundo se preocupa conosco como homens, humanismo, é Satanás. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você só se preocupa com as coisas do homem. Quando Satanás quer nos dar prazer. Ontem nós vimos com o grupo de casais lá no acampamento o filme O Advogado do Diabo. E é um filme muito pesado. Tem muitas cenas pesadas, mas é um filme muito bíblico. Porque ele mostra exatamente como Satanás trabalha no meio das pessoas, para roubar o coração das pessoas, com vaidades, que é o pecado preferido dele, e com a justiça própria. E aqui nós vemos Daniel, os seus companheiros, pedindo a misericórdia ao Senhor dos céus, a fim de que não acontecesse com eles o que estava previsto. Vamos para frente. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Não vamos voltar aqui depois, mas oração e ações de graças. Por favor, guarde bem este movimento. Orações e ações de graças. Orações com petições e ações de graças. Petições e ações de graças. São duas coisas que caminham juntas e não podem serem desmembradas. Outra para frente. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quer dizer que os burros não têm direito. Ele só dá sabedoria aos sábios. Você sabe por que o sábio, quem é sábio? Sábio é aquele que depende da sabedoria de Deus. Quem é burro é aquele que usa a sua própria inteligência para querer entender os mistérios de Deus. Sábio é o dependente de Deus. E burro é o que depende de si próprio. Ele é considerado tão autossuficiente que é burro. Continue. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse texto depois nós vamos deitar aí um pouquinho, descansar desse lado, porque não existe fio de cabelo que cai de nossa cabeça fora do controle de Deus. Com ele mora tudo. A luz, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Eu hoje pude falar com um irmão lá, que
que estava muito perturbado com os seus pecados, e disse: mas querido, oh, como Deus, Ele sabe de todos eles, ainda não desistiu de você. Foi muito impactante para ele essa palavra. Vamos em frente. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Ó, primeira coisa, volta lá, meu irmãozinho, não esteja rapidinho. Não. Ó, primeiro ele diz: me deste sabedoria e poder, me deste. É dom, é dádiva, é presente, é bondade. E fizeste-me saber o que te pedimos. Nós te pedimos porque tu nos deste sabedoria para depender de ti. E o Senhor agora nos deu o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. E agora nós podemos conversar com o rei, porque o rei precisa saber, e as nações do mundo precisam saber o que é que tem para acontecer até o final da terra, até o final deste sistema. Porque a profecia de Daniel é até o fim dos tempos. Tá? Muito bem. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. A ousadia desse rei, desse homem de Deus é tão grande. Ele diz assim: eu preciso salvar a pele deles também. O povo de Deus precisa saber que a oração do povo de Deus, segundo a vontade de Deus, tem a condição de mudar a situação da história. Se nós tivermos esta consciência, nós vamos ter um pouco mais de ousadia de entrar no Santo dos Santos com a cara descoberta para rogar ao Senhor misericórdia. Ok? Vamos em frente. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Olha a palavra depressa, porque o Arioque também estava agoniado de ter que matar aquele mundo de gente. Ele estava muito aflito. E quando ele ouviu isto, ele correu depressa e foi chamar, ele introduziu Daniel na presença do rei. E disse: achei. Não, mentira, aquele não foi ele que achou, foi Daniel que foi atrás. Foi Deus que mandou Daniel. Mas o homem que sempre procura a glória para si: achei o homem, achei. Mentira, você não achou não, foi Deus que fez isso. Mas nós saímos querendo botar a medalha no peito. Continua. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltessassar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Lembre-se que mudaram o nome dele para Beltessassar, exaltado de Bel, quando o nome dele era Daniel, que significa El é meu juiz, é quem me julga. El, e esse I aqui, meu, dá juízo. Deus é quem me julga, Deus é o meu juiz. Puseram, ele é o exaltado de Bel. Bel era o Deus dos babilônios, importante, que também podia ser chamado de Marduk, e também podia ser chamado de Moloque. O nome que você quiser, que está aí nos joguinhos de meninos hoje. É o mesmo, queimador de crianças. E o chefe da pedofilia do mundo é o Bel. O mundo continua sendo cruzado com a filosofia e o pensamento de Babilônia no meio da igreja. E às vezes a gente nem sabe. Compra os joguinhos para criança, os RPGs e esses joguinhos que são aparentemente inócuos. E eles não têm nenhum sentido. E eles são todos perversos. Não tem um deles que preste. Não tem nenhum que você possa dar ao seu filho. Porque primeiro o jogo é perda de tempo. Sabe por quê? Porque pai e mãe estão trabalhando demais e estão deixando os filhos em creches, em babás, e não tem mais paternidade, tem babelidade. Porque a gente precisa de bolso cheio, dinheiro.
E filho que dá trabalho, não tem mãe nem pai. O que eu posso dizer? Aliviar um pouquinho a consciência? Bora para frente. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ele diz assim, o assunto realmente não tem ninguém. Você pode perguntar para a mãe de Iná, para qualquer um desses povos aí, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Mas ele vai dizer, o verso diz o seguinte: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Quando Nabucodonosor deitou na sua cama toda de ouro, lembre-se que Nabucodonosor, ele construiu uma cidade, era a cidade que tinha uma beleza extraordinária. Os jardins de Babilônia, eu já falei isso aqui, foi constituído uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E tudo lá era feito, as coisas eram feitas de ouro, as imagens eram de ouro. A cama de Nabucodonosor era toda de ouro. Uma cama enorme, de comprimento, ela tinha 3,5 metros de comprimento, e uma largura enorme, colchão king size. Ele deitadão lá no meio da coisa, todo cheio de plumas, feito de ganso, deitadão lá, olhando, porque os gansos, feitos de gansos, já foram do tempo dos babilônios, viu? E ele deitadão lá, começou a pensar, como vai ser as coisas? Eu estou com um reino, meu pai, Nabopolassar, conquistou a Síria, e agora eu tenho que, o Egito já venci, já estou, coisa grande, e começou a pensar, e aí Deus disse assim, eu vou contar para você um segredo, Nabucodonosor, porque você é meu servo. Ele é meu servo. Só tem um Senhor nesse universo. Todo o resto é servo. Agora, Jesus Cristo não veio para que a gente fosse simplesmente escravos. Ele veio para que nós fôssemos filhos. Filhos por adoção e servos por opção. Agora, vamos lá. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Eu gosto desse texto porque ele diz, olha, não pense que eu sou melhor do que ninguém, não. É só que Deus escolheu usar-me. Ele me trouxe a sabedoria, e não porque haja em mim sabedoria, mas para que a interpretação fosse chegada ao rei, ele não deu a esses caras que vão inventar a história para vocês. Ok? Vamos em frente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Você vê que era uma grande estátua, havia muito esplendor, muita glória, e a aparência, mas a aparência era terrível. E depois a gente vai usar uns dias aí, para ver uns modelitos que foram criados dessa estátua, cabeça de ouro, peito de prata, tudo. Mas a cara dela é realmente uma cara monstruosa. O bicho tem uma cara, pezão, as pernonas, que é um modelito que alguém inventou. Nós vamos usar um desenho que é o caminho da serpente na história, lá do Jardim do Éden, até o dia em que ela foi esmagada pelo dragão, foi esmagada por Cristo. Tem um caminho da serpente no espaço,
que forma toda esta ordem da revolta contra Deus, contra o Messias. É uma revolta contra o Criador do homem, que é Jesus Cristo. Agora vamos em frente. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Você vê que esse episódio aqui acontece no final. E nós vamos ter que estudar a vinda de Jesus Cristo como o grão de mostarda, inexpressivo, insignificante, nascido no ventre de Maria, começando o seu ministério na Galileia dos Gentios, num localzinho inexpressivo, e se espalhando com os seus galhos pelo mundo, mas as aves dos céus vieram pousar sobre ela, sobre o pé de mostarda. Este é o reino de Jesus Cristo na sua humanidade e até o seu tempo. Mas depois ele fala de uma pedra que cai do céu e cai nos pés, nos artelhos, no fim dos tempos, em cima dos dedos, os 10 dedos, que são mistura de barro. E esse aí é quando ele estabelecer o reino milenar dele sobre a face da terra. E aí esmiuçará tudo, o ouro, que é a Babilônia, a prata, que é a Medo-Pérsia, o bronze, que são os gregos, o ferro, que são os romanos, e o governo da nova ordem mundial, que são as 10 nações europeias que estão se conciliando para a governabilidade. A pedra vai cair neste pé e vai virar uma montanha, porque pedra é barro. E o reino de Deus, Deus se fez homem. Ele veio para que nós fôssemos libertos da nossa humanidade que quer ser como Deus, arrogante, querendo ser ouro. E nós não somos ouro, nós somos barro, e precisa ser destruído. Ele vai cobrir tudo, vai virar uma montanha. É o reino milenar de Cristo sobre o universo, sobre a terra. Ok? E encheu toda a terra. Continue. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Agora ele está interpretando, dizendo para ele, o reino da Babilônia, ele vai ser inigualável. Ele é ouro. Você, Nabucodonosor, você e o reino da Babilônia é um reino de melhor ordem que já houve. E aí vai diminuindo. Ele vai diminuindo a capacidade de glória e aumentando o poder, a força. Segundo, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará.
Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e, por outro, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nós vamos ganhar tempo olhando isso mais para frente, mas eu estou querendo dizer o seguinte: nos dias destes reis, destes governantes, o Deus do céu suscitará um reino, é o reino de Cristo, milenar. Não é o reino de Cristo que é invisível, é um reino milenar, que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É o reino de Cristo sobre a terra. Agora, veja bem aqui. Nos dias destes reis, não é no tempo. O Império Romano nunca acabou. Ele passou em 476 da casa de César para o Vaticano. A Igreja Católica detém o poder do reino romano. Nós temos um sistema romano do direito. Nós temos a governabilidade dos gregos. Nós temos o modelo dos persas. E nós temos a filosofia dos babilônios. Ele nunca desapareceu. Continua. Se você quiser verificar, no ano 800, quando Carlos Magno assumiu a nova ordem do império, aí você vai estudar a história e você vai descobrir que ele nunca desapareceu. Ele vai desaparecer no dia que a pedra cair nos pés. É por isso que vocês encontram maduros pelas Venezuelas da vida, fazendo imposições em Brasil. Aí você diz assim, eu não entendo. Não entende? É porque você não lê história. Continue. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Ele deu o sonho e deu a interpretação. Viu? O que vai acontecer é isto. O rei continua. Estamos acabando aqui o texto para a gente voltar lá. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Você vê que o humanismo, ele não se dobra diante de Deus. Ele se dobra diante até dos servos de Deus, mas ele não se dobra de Deus. Ele tenta cooptar o coração dos servos de Deus e dando honra para eles, quando isto é vileza. Ele não reconheceu Deus, ele só vai reconhecer o Deus quando ele for pastar 7 anos, porque Deus vai levar ao rei Nabucodonosor para pastar, como ele pode levar o Brasil a pastar, porque a igreja de Jesus Cristo está não pastando em Jesus Cristo,
ela está comendo excremento. E nós precisamos comer o pasto, porque ele diz assim: entrareis e saireis e achareis pastagem em Cristo Jesus. Mas nós estamos comendo essa porcaria das novelas. Nós estamos comendo essas porcarias que o mundo põe nas nossas, para a gente ficar horas a fio, inclusive gastando quanto tempo vendo jogo de futebol. Mas não fica 5 minutos diante da presença de Deus se curvando para orar e clamar ao Senhor misericórdia. Outro dia nós pedimos aqui à igreja: vamos orar pelo Brasil. 5 minutos. Quantos minutos foi, Júlio? Não levou 1 minuto. Eu estava escutando. Digo, vão. E quando o pau cantar, vocês vão dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de nós. E aí vai ser tarde, como aconteceu com a igreja da Alemanha. Não vai chegar a nós. Não vai chegar a nós. Porque nós estamos blindados com o poder de Deus. Deus é nosso. Aí, não vai chegar. Vai, cuidado. Chegou lá na Alemanha. E a igreja da Alemanha foi blindada nada. Ela foi perseguida e virou 0. Não virou 0 porque Deus levanta o seu remanescente. Deus nunca trabalhou com maioria. Ele trabalha com 7 mil, quando a nação tinha mais de 3 milhões de habitantes. Então, vamos terminar logo, senão o meu tempo já acaba e eu não tenho tempo de falar sobre a oração do povo de Deus na Babilônia. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. E ele está dizendo: olha, o seu Deus é o Deus mesmo. E ninguém ia fazer isso. Mas você é o cara, você é o revelador dos mistérios. Ele ainda dá uma glorinha para o Daniel ali de Shepa. 48, penúltimo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu... Quem foi que foi grande? Vamos lá? Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Seu Daniel! Eu acho isso maravilhoso. Mas há um perigo. Graças a Deus, Daniel não entrou nesse perigo. Mas tem muita gente que tem entrado e vendido a alma para os Nabucodonosor da atualidade ou de todos os tempos. Daniel pediu ao rei que fizesse uma nomeação. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Você pega esses 3 meninos aí, seu rei, e bota eles nos nequiócios. Eles vão ter que trabalhar. Que ócio é não trabalhar, é depender. Mas eles vão ter que fazer um trabalho aqui no nequiócio da Babilônia, da província. Mas Daniel ficou na corte do rei. Agora vamos voltar lá para o versículo 16 e 17 e 18. Vamos lá. Daniel foi ter com o rei... Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Esse tempo é necessário que nós tenhamos um tempo para buscar ao Senhor. Eu só quero olhar nesse texto o tempo. Eu preciso de um tempo na minha agenda para estar na presença do meu Senhor. Segunda coisa, verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia.
Queridos irmãos em Jesus Cristo, ouvintes do Evangelho de Jesus Cristo, prestem atenção. Diante de qualquer crise que nós não somos capazes de resolver, nós precisamos de tempo para buscar a face do Senhor. E precisamos fazer um princípio. O princípio é da comunicação àqueles que têm a mesma fé. Nós temos em Mateus, no capítulo 18 de Mateus, 18, 19 de Mateus, nós temos o princípio que rege esse tipo de atitude. Mateus 18, 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O princípio é o princípio corporativo. Deus é coletivo. A família é coletiva. A igreja é coletiva. E nós precisamos buscar na igreja aqueles que têm a mesma disposição e o mesmo parecer de fé, para nos colocarmos perante a face do Senhor. Na verdade, é Jesus dizendo, também vos digo que se 2 dentre vós. O sistema pós-exílico, isto é, pós-babilônico, criou as sinagogas. Uma sinagoga só era formada quando tinha pelo menos 10 homens. E Jesus começa a quebrar o conceito sinagogal para o conceito da igreja. E ele começa dizendo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Igreja não é um templo, um sistema eclesiástico. Igreja é gente redimida por Jesus Cristo, regenerada por Jesus Cristo, salva por Jesus Cristo, que se reúne 2 ou 3 para adorar, interceder e agir como mensageiro de Jesus Cristo neste mundo. Quando 2 ou 3, e ele diz assim, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O princípio da oração é o princípio, oração coletiva, é o princípio da comunhão e da interação. O que você está querendo mostrar? Para ter igreja, basta 2 para ter igreja. Basta 2 para ter família. Só não basta 2 para ter trindade. Mas 2 já é igreja. Você e sua mulher é igreja. Edson e Pracília, igreja. Corpo de Cristo. Agora, nós temos aqui uma igreja mais comunitária, mais assembleana, mas não é a Assembleia de Deus, não. Assembleia, como maior grupo. Mas igreja é gente reunida em nome de Jesus. Tá bom? E 2 pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai. Outro princípio que nós precisamos entender de igreja é que ela precisa desenvolver
o aspecto da fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Porque não adianta fazer isto sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É muito importante que nós entendamos que nesse processo da oração, porque não é possível você convidar alguém ou comunicar a alguém que não creia. Você vai perder tempo. Então, nós estamos querendo fazer um levantamento de um grupo, nós vamos lançar isso em breve, com a graça de Deus, de pessoas que Deus levantar para serem intercessores nessa comunidade. E serem intercessores em favor de si e da nação, do povo, da igreja. Intercessores que Deus mobilize, porque não adianta você fazer na carne, porque na carne não funciona, não tem razão de ser. Vamos dar uma olhadinha, o que a gente tem que fazer quando está numa crise. Atos capítulo 16, verso 25. Nós estamos numa luta, numa crise. O que nós devemos fazer quando não tivermos nenhuma condição para fazer mais nada? Estamos com os pés amarrados, estamos no tronco, não temos condições de fazer nada. O que nós podemos fazer? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas estavam em Filipos, pregando o evangelho lá na Grécia. Tinha uma moça adivinha, que tinha os poderes de mágicos, dos magos. E durante vários dias, essa moça, quando Paulo e Silas iam com a turma, e eles diziam: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que há de errado nisso? Absolutamente nada. Propaganda gratuita na TV. Estes são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diz a Bíblia, tendo passado muitos dias, Paulo disse: uau, tem alguma coisa errada aqui. Nós não precisamos desses anúncios. E aí Paulo expulsou o demônio da moça. Mas a moça, ela trabalhava para um partido político que dava muito dinheiro para os seus... E era muito dinheiro que era mandada para o Caimã e para os Maldívias. Muito dinheiro. E aí o que aconteceram? Pegaram Paulo e Silas e deram-lhe uma belíssima coça e puseram-no no tronco, os pés no tronco, lá na masmorra, presos. O que eles fizeram lá dentro? Retirar o veículo 8714 NRW. Quem é o dono desse veículo? Deve estar pegando fogo. Corre, corre. Aí o que eles fizeram lá dentro? Oraram e cantavam louvores. Hein? Oravam. Diga. Diga. Diga.
oravam e cantavam. Apanharam, já tinha apanhado. Você estava lá, Silas. Você estava lá, Silas. O nome dele é Silas, era Paulo e Silas, e ele estava lá, ele sabia. Apanharam sim, mas não reclamaram não. Apanharam sim, mas não murmuraram não. Apanharam sim, mas oravam sim. E mais cantavam louvores a Deus sim. Podiam fazer alguma coisa? Podiam sim. Fazer o que você e eu não podemos fazer. Orar àquele que pode fazer tudo e louvá-lo por tudo. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é oração. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Por favor. Glênio Fonseca, Paranaguá. Não ande ansioso de coisa alguma. Por favor, Márcio Froissart, Márcio Frois, não ande ansioso de coisa alguma. Como que eu não posso andar? Não andeis. Não andeis. A ansiedade pode chegar aqui e botar a mão em cima de mim. Mas eu posso dizer assim, cai fora. Como? Não andeis ansiosos. Não é dizer que não fique ansioso. A ansiedade pode chegar na sua casa, pode chegar na sua pessoa, mas você não precisa andar com ela. Não. Por quê? Porque sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições. Petições faz parte de oração. E ações de graça, com súplicas. Petições, súplicas e ações de graças. As vossas petições, oração, ela tem súplicas e ações de graça. Petições, súplicas, mesma coisa, e ações de graças. Ou louvores. Gratidão. Em vez da gente ficar terminando a oração dizendo, oh Deus, eu te louvo, Senhor, porque estás no controle de todas as coisas. Você viu que a oração de Daniel tinha a bendição, o louvor, a glorificação, porque ele tinha juntado os seus amigos, ele tinha ido com fé, ele tinha olhado para Deus, que tem o poder de fazer as coisas acontecerem. No outro domingo, quando eu estiver voltando do Chile, que a gente vai continuar, eu quero agora realmente entrar dentro do meu tempo de pregação para não perder muito, não estender demais. Nós vamos continuar um pouquinho nesta oração da Babilônia. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho a minha mente no céu. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho a confiança do Deus do céu. Eu vivo na Babilônia, mas eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus no céu. Eu tenho as lutas da Babilônia, mas eu tenho a defesa do Supremo Senhor dos céus. Por isso estai, pois, firmes, tendo vestido a vossa vida com a couraça da justiça e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Nós temos um Deus que pode quebrar as cadeias da droga, nós temos um Deus que pode quebrar as cadeias da pornografia, nós temos um Deus que pode quebrar as cadeias da religião. Eu usei aqui as 3 piores drogas que existem nesse mundo. Nós temos um Deus poderoso, que é capaz de mudar reis e estabelecer reis. E mesmo quando roubam, Deus pode destruir e derrubar. Eu conheço isto. Eu sei desse Deus. Agora, o povo de Deus, você que crê no Senhor, não viva a murmurar.
Porque você tem um Deus a quem você coloca as suas petições, com súplicas e ações de graças, e espera o momento de Deus. Ele vai fazer na sua agenda, e as coisas vão acontecer para a glória dele. Que Deus nos dê graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.